Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise financeira da empresa Gerdau com, com a ajuda da inteligência artificial sobre alguns questionamentos. E tem análise, a gente vai falar da análise da planilha com, com estudo histórico, evolução histórica dos demonstrativos financeiros, balanço patrimonial e DRE. Mas a princípio eu pedi para ele para utilizar o Copilot para fazer um resumo e ter uma interação das informações que ele pode gerar para a gente tomar aí uma certa tomada de decisão, se vai fazer a aquisição da ação da empresa, ou até também para a questão de análise, estudar a questão de análise financeira das empresas abertas na Bolsa de Valores. Bom, a princípio, eu gosto de colocar aqui, coloco a análise financeira de Gerdau. Aí ele dá aqui o retorno. Vamos lá, Henrique Gerdau é uma das maiores produtoras de aço das Américas, apresentou resultados sólidos em 2025. Então, a princípio, a gente já consegue verificar aqui que ele já conseguiu analisar que deu um resultado sólido, apesar de enfrentar desafios macroeconômicos e pressão de custos que a gente vai verificar aqui no decorrer da análise. Bom, a princípio, aqui ele coloca o desempenho financeiro em relação à receita líquida da empresa, que as receitas brutas menos as deduções, como impostos sobre vendas, devoluções, a gente chega aí no resultado líquido, que dá o valor aí no primeiro trimestre foi 17,4 bilhões, e teve um pequeno acréscimo aí de 5,5%, de 17,5 bilhões aí, um volume bem baixo, um volume bem baixo aí de aumento. Praticamente ele manteve aí o mesmo volume de vendas entre os dois trimestres aí de 2025. Tem o EBITDA, que aí está de 2,4 bilhões, que é a margem, tem uma margem de 3,8%, ou seja, geração de caixa o operacional, né, da empresa através da DRE. E teve um aumento no segundo trimestre aí de 2,5 bilhões, teve um aumento da margem aí, ficando aproximadamente de 14,6%. O lucro líquido também teve um aumento. No primeiro trimestre aí foi de 758 milhões e no segundo trimestre de 864 milhões. Bom, estratégia, investimentos e estratégias, teve um capex aí no primeiro trimestre de 2025 de 1,4 bilhão, 60% em expansão em tecnologia. De expansão, ela fez a aquisição de um novo laminador de bobinas a quente em ouro branco, né, na, na empresa em ouro branco, que pode gerar, ou seja, foi um investimento que a empresa visando o crescimento de 400 milhões adicionais no EBITDA anual. Então a empresa fez uma aquisição grande de 1,4 bilhão, visando aí um crescimento de 400 milhões aí no EBITDA anual. Então a empresa fez a aquisição de CAPEX. CAPEX, para quem não tem ideia do que seja CAPEX, é um índice que mede a capacidade, o índice que mede aquisições que a empresa faz em bens duráveis, investimentos em maquinários, móveis, imóveis, na verdade, imóveis também, prédios, visando aí o crescimento da empresa. Então teve essa aquisição aí, visando aí o crescimento, visando aí mais aumento de faturamento e expansão da empresa. Teve pagamento de dividendos em maio e em agosto de 2025, 12 centavos por ação, um yield de 3,9%, yield anualizado é de 2,3% e 3,9%, dependendo da base acionária. Bom, tem os riscos e desafios da empresa, pressão de custo, aumento das despesas operacionais e administrativas. Eu fiquei em dúvida o que seria esse aumento nas despesas operacionais e administrativas. Eu fiz a pergunta aqui porque houve esse aumento. Pressão de custos, na pressão de custos, aumento nas despesas operacionais e administrativas. Ele me respondeu aqui, Henrique, boa pergunta. O aumento das despesas operacionais e administrativas da Gerdau em 2025 tem algumas causas bem claras. Segundo os próprios executivos da empresa, aqui tem as respostas: investimento na expansão de tecnologia. Lembra que a gente falou do CAPEX? O,
Também sofreu com pressão inflacionária e câmbio, custos com insumos, transporte, energia aumentados no Brasil e nos elas, então acabou impactando aí no resultado da empresa. Valorização do dólar impactou nas despesas operacionais e subsidiárias internacionais. E teve um aumento de importações no aço, ou seja, teve um aumento de compras de aço fora do Brasil, ou seja, trazendo mais aço para dentro do Brasil, acaba impactando aí na questão da competitividade da empresa. A empresa vai perdendo aí participação no mercado para empresas de fora do Brasil, então acaba impactando aí diretamente. O que forçou que, com, como houve o aumento da participação estrangeira dentro do Brasil, forçou a Gerdau a investir mais em marketing, logística e competitividade, elevando os custos indiretos das operações da empresa. A gente também tem a questão da reestruturação de projetos. A empresa adiou a expansão da usina lá em Texas, que gerou custos adicionais como planejamento e realocação de recursos, que impactou diretamente aí nos custos indiretos da empresa. Porque os riscos e desafios, como a gente já falou anteriormente, importações de aço teve um crescimento de 30% no Brasil, que impacta aí a competitividade. Fluxo de caixa negativo, preocupante do segundo trimestre, exige atenção e liquidez. Esse fluxo de caixa negativo operacional da empresa quer dizer que a empresa, comparado com períodos anteriores, o caixa da empresa diminuiu. Aí tem que analisar e verificar com mais atenção o porquê teve pelo que eu verifiquei, a empresa teve um aumento de despesas operacionais por questão do aumento da participação no mercado brasileiro de empresas estrangeiras, aumentando a questão de investimentos de, de marketing. Também teve a questão de alocação de recursos na compra da bobina, né? Do laminador de bobinas. Então a empresa tem que analisar, verificar o porquê teve essa redução. Se for questão operacional, visando o crescimento da empresa, não é preocupante. Agora, a sua questão de despesas financeiras, juros e empréstimos, aí tem que fazer uma análise mais detalhada. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma pergunta. Eu coloquei aqui os principais concorrentes da Gerdau para analisar, verificar quais são os principais concorrentes, até para fazer uma análise, verificar do setor, do mercado, para quem quer investir em parte nesse ramo de atividade. A gente tem aí do ramo de siderurgia, a gente tem a CSN, a Uzi Minas. A CSN e a Uzi Minas, duas têm aberto, capital aberto em capital aberto na Bolsa de Valores, que a gente tem acesso às demonstrações financeiras. A gente pode fazer um comparativo, verificar quais são mais vantajosas para você investir, visando aí o curto, médio a longo prazo. E a gente tem outras que não temos o capital aberto na Bolsa de Valores, que é a ArcelorMittal e a Pedra South América. Então, esses aqui são os principais concorrentes. Coloquei aqui uma tabela de composição de mercado entre os concorrentes. A Gerdau ainda tem aproximadamente aí 35% comparando com os concorrentes dela. Ela tem aí, para ela, 35% da participação do mercado nacional. Construção civil, indústria, a CSN aí tem automotivo, linha branca, os Minas automotivos e eletrodomésticos, a ArcelorMittal diversificado, a Pedansoft American tem indústria pesada e nichos, né? Então, do mercado aí de siderurgia, a Gerdau aí ela tem a maior composição de mercado. Vamos lá, para a gente não perder tanto tempo, deixa eu pegar aqui a planilha para a gente verificar a evolução patrimonial da empresa. Que a gente tem um balanço patrimonial que é dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido. A gente consegue verificar que nos últimos períodos aí teve um aumento patrimonial da empresa, isso é muito positivo, um maior volume financeiro de ativos, de bens e direitos a receber. Em questão de investimentos, de entradas de recursos para dentro da empresa que financiam o ativo, a gente tem a separação dos dois grupos de contas, que é o passivo total, que são recursos aplicados de terceiros, ou seja, são recursos que a empresa pega no mercado, que geralmente tem um custo, que gera uma despesa, visando o financiamento do ativo, visando a capacidade produtiva da empresa. E a gente tem um patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios acionistas, que são recursos que não têm custo.
São recursos que os sócios e acionistas aplicam na empresa visando a lucratividade, visando o crescimento da empresa, visando o aumento, o crescimento e maior capacidade produtiva da empresa, aumentando assim os lucros da empresa. Ah, ponto positivo, que o maior volume da empresa hoje, a empresa está sendo financiada mais com recursos próprios do que com recursos de terceiros, ou seja, a empresa é praticamente aí no maior volume financeiro está mais com recursos próprios, com as suas próprias pernas, do que com recursos de capacidade de terceiros. Bom, a gente tem um ativo circulante da empresa, que eu pego eu pego um subgrupo dentro do ativo de bens e direitos que a empresa tem a receber no curtíssimo prazo, aí, nos próximos 12 meses. Então, separei as três principais contas, que é os caixas equivalentes, que aí é o caixa, dinheiro que a empresa tem lá disponível, conta corrente e contas de investimento, contas a receber, que pode ser, se houver um aumento, é uma projeção de recebimento e geração de caixa aí nos próximos 12 meses, que é muito positivo também. E o estoque da empresa, que é a linha verde, se tem em contrapartida um aumento do estoque, um aumento do volume de vendas da empresa, é muito positivo. A gente consegue verificar. Teve um aumento forte aí do estoque da empresa, mas em contrapartida teve um aumento de vendas. Então a empresa teve que aumentar o seu estoque para atender esse aumento na demanda de mercado. Teve um aumento aí praticamente de volume de vendas ali no começo de entre 2020 e 2021. A empresa vem se mantendo, teve aqui uma pequena correção, vamos verificar o que ocorre nos próximos períodos. Em questão de resultado aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, a gente tem um passivo da empresa. Eu extraí o passivo e desmembrei em duas partes, que é o passivo não circulante, que é a linha laranja, que é o passivo a longo prazo, ou seja, são dívidas que a empresa tem a pagar acima de 12 meses, e o passivo circulante, que são dívidas que ela tem que pagar no período de curto prazo, que é os próximos 12 meses. Visando a questão de estratégia de fluxo de caixa, o ideal sempre que o maior volume de dívidas da empresa seja alocado a longo prazo, não curto prazo. Até para a empresa ter tempo de giro operacional, receber de seus clientes, gerar caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade. Sem a necessidade de captação de recursos visando o capital de giro que tem custo, aumentando a despesa financeira e acaba impactando também as margens de lucratividade de resultado da empresa. Bom, a gente tem uma questão dos empréstimos, é um subgrupo dentro da empresa, dentro do passivo, que é um capital que é aplicado dentro da empresa, que tem custos, que são juros, moras, através de contratos. Se quando tem atraso, vai virando aquela bola de neve e a empresa acaba se complicando. A estratégia é a mesma do passivo, o ideal sempre que o maior volume esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo, assim a empresa consegue trabalhar com tranquilidade, respiro e com saúde financeira aí para honrar esses compromissos. Saindo da visão de patrimonial, indo para a questão de resultado, volume de vendas aí a gente já fez uma amarração junto com os estoques. Teve um aumento aí considerável de 2020. Para quem tiver uma dúvida, precisa verificar por que teve esse aumento de volume, vamos verificar se a inteligência artificial possa nos responder. Vamos fazer uma pergunta rapidinho aqui, houve um aumento de receita líquida da Gerdau entre 2020 e 2021. Qual foi o fator determinante para esse aumento? Ele aqui deu as respostas. Teve sim, Henrique, entre 2020 e 2021, a Gerdau teve um salto impressionante de receita líquida, que passou de 43,8 bilhões para 78 bilhões, crescimento aí de 79%. Esse avanço foi impulsionado por uma combinação poderosa de fatores. Alta da demanda de aço, houve uma recuperação acelerada da construção civil e indústria no Brasil e nos Estados Unidos também, após impactos da pandemia. A Gerdau soube atender rapidamente essa demanda com agilidade operacional, então trouxe frutos para a empresa. Aumento no volume de vendas, as vendas físicas de aço cresceram 11%, atingindo 12,7 milhões de toneladas,
Isso refletiu diretamente na receita, já que mais produtos foram comercializados em todos os mercados, melhora nos preços internacionais, eficiência operacional e digitalização, desempenho recorde no EBITDA. Então, a gente consegue verificar aqui que o fator determinante foi a alta demanda de aço no mercado nesse período após os impactos da pandemia, e a Gerdau teve uma estratégia operacional interessante sobre atender rapidamente essa demanda. Então por isso que é interessante a gente seguir por esse caminho da inteligência artificial. Se não fosse inteligência artificial, a gente teria que entrar no site do RI da empresa, verificar os relatórios, entender o porquê a gente perderia um tempo valioso, porque a inteligência artificial já dá de uma forma resumida e explicada. Por isso estou mudando a estratégia de análise com a parceria aí, com a agilidade e facilidade que a inteligência artificial está nos trazendo. Então estou mudando aqui a estratégia de análise e estou demonstrando para vocês que é um caminho interessante a se seguir. Bom, vamos voltar para a planilha. Teve esse aumento, teve uma correção aí. Aí, para quem quiser seguir, entender mais, pode pesquisar aqui que teve uma queda forte entre 2022 e 2023. Aí a gente vai entender por que houve essa queda. Mas para a gente não entender muito o vídeo, é um caminho que eu dou para vocês, para quem tiver mais interesse de seguir esse caminho. Resultado bruto também teve um aumento do resultado bruto nesse mesmo período de 2020 e 2021. Nesses últimos períodos teve uma correção fortíssima e tem que verificar. Vai lá na inteligência artificial, pesquisa e pergunta. Se quiser também ir pelo site da rede da empresa também, para ter mais certeza. Aí você segue o caminho de análise que você achar interessante. Bom, a gente tem o resultado operacional, um aumento. Teve alguns períodos de prejuízo lá atrás. Aumento fortíssimo aí de 2020 a 2021 e está sofrendo. Vem numa tendência de baixa aí nos últimos trimestres, nos últimos anos. Lucro e prejuízo do período, a empresa vem com lucro da atividade, mas vem numa tendência de baixa. Se seguir nesse caminho, a tendência é que a empresa volte para o patamar de prejuízo igual aos períodos anteriores, mas vamos verificar o que vai ocorrer nos próximos períodos. A empresa vem fazendo investimentos, visando aí aumento na capacidade produtiva e tem que verificar um período de curto, principalmente médio e a longo prazo. Não, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí já contribui demais. Aí também deixe um comentário o que vocês estão achando das novas estratégias de vídeo.